Hello, hashtag tô na área. Pessoal, eu voltei com mais uma entrevista muito legal, que é com ele, uma pessoa muito competente e muito inteligente, que é o jornalista Luiz Antônio. Obrigado pelos elogios. Bem-vindo. Tudo bem, como é que você está? Muito bem. Bom. Beleza, hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre você. Tá bom, vamos lá então, vamos começar. Luiz, você é natural de Boa Esperança? Isso, sou nascido em Boa Esperança do Sul, uma cidade aqui pertinho de Araraquara, né? Nasci e vivi lá por 30 anos. Nossa! Ainda me sinto de Boa Esperança, né? Apesar de hoje morar aqui em Araraquara. Sim, e você começou a trabalhar com 12 anos, já como locutor, né? Isso. E como foi isso? Olha, foi uma coisa bastante inusitada, eu diria, né? Foi com 11 ou 12 anos de idade realmente, quando foi montada a primeira rádio comunitária em Boa Esperança do Sul. Então aquilo chegou como uma grande novidade na cidade, eu já ouvia a rádio e tal, muito curioso, quis lá conhecer a rádio, de tanto eu ir lá na rádio para conhecer o pessoal. Me convidaram um dia para participar, fiquei e estou até hoje no rádio. Ah, então desde já você gostava? Já gostava muito de rádio. Eu cresci ouvindo rádio, né? Meu pai tinha um radinho, um motorrádio a pilha, AM, e ele ouvia muito a Rádio Cultura, a Rádio Morada, aqui de Araraquara. Então eu cresci ouvindo, né, as rádios, e aí, né, quando eu soube da chegada de uma rádio na cidade em que eu morava, eu acabei me interessando por aquilo. Me interessei tanto que fiz disso a minha profissão. Sei. E trabalhando, você tinha tempo de brincar? Olha, de fato, né, eu diria que criança tem que estudar e tem que brincar, né? Eu não sou daqueles que acham que criança tem que trabalhar. O trabalho não me fez mal, não, pelo contrário. Eu acho que o trabalho me abriu muitos caminhos, né? Mas é evidente que criança tem que estudar, tem que brincar. Eu tinha um horário bastante reduzido na rádio. Quando eu comecei eu fazia 3 horas por dia, no final da tarde. Então eu estudava pela manhã, no final da tarde eu ia para a rádio, né? Na verdade acho que eu fazia do rádio a minha brincadeira. Brincadeira que você mais gostava? Que eu gostava? Do rádio. Vou pensar antes da rádio, então, né? Eu cresci no quintal de casa, a gente tinha um quintal de terra, né, grande, os padrões de hoje. E eu cresci brincando ali com meu irmão, então a gente jogava muito futebol. Acho que o futebol era a principal brincadeira nossa. Cheguei a treinar também no time da cidade um tempo, mas não era muito bom de bola. E aí eu acabei não seguindo. Meu irmão era melhor de bola do que eu. Mas eu gostava de andar de bicicleta para as ruas, gostava de jogar futebol. Os livros sempre me interessaram, brincava muito ali de dar aula, de ficar com os livros, com as cartilhas e tal. Sim. Legal. E você era um menino muito peralta ou mais tranquilo? Não, sempre fui tranquilo, né? Espero que não apareça ninguém para falar o contrário, mas eu sempre fui uma criança mais tranquila. Você era um bom aluno? Sempre fui bom aluno na escola. Eu sempre gostava muito das aulas, prestava atenção durante as aulas, gostava de ler em casa, então na escola eu sempre tive boas notas, sim. Sim, e qual era a sua matéria favorita? Minha matéria favorita, eu acho que português, né, como eu sempre gostei de ler, história. Português e história acho que eram as minhas matérias favoritas na escola. Eu adoro matemática. Matemática? Não, matemática está longe de ser minha favorita. Não, eu adoro. Que bom. E me conta, por que o rádio? Você sempre sonhava em ser locutor, em mexer, colocar as músicas, ou foi por acaso mesmo? Não, foi aquela história que eu te contei no comecinho, né? Eu gostava de rádio, eu gostava mais de música. Eu acho que o que me atraía no rádio, quando eu era ouvinte ainda, era a música, né? Então, eu sempre gostei de ouvir. Me imaginava quando criança que eu ia cantar e tal, coitada, né? Não sei fazer isso. Mas eu sempre achei que, né, olha, eu quero crescer, quero cantar, gostava de música sertaneja pelas influências do meu pai e tal. Então acho que o que me aproximou do rádio como ouvinte foram as músicas. Depois do rádio, né, fui chamado para participar do programa e tal, e aí eu fiquei lá um tempo. Depois a pessoa que me chamou saiu e eu fiquei no programa, né? E aí você descobre um universo maravilhoso, né? Porque o rádio, ele tem essa interatividade com o público, ele é um meio de comunicação muito dinâmico, né? Hoje acho que ainda mais até, porque naquele tempo as pessoas tinham que imaginar quem é que estava falando, né? Era muito comum as pessoas chegarem na rádio, cadê o locutor e tal? Sou eu, pequenininho, eu pensei que era grandão e tal.
E hoje, né, o rádio, como está na internet, como está na TV, né, um veículo multiplataforma, tira um pouquinho daquela fantasia, mas ainda é essa comunicação direta com o público, né? Nossa, muito interessante, Luiz. E Luiz, você buscou uma faculdade de Ciências Sociais, né? Uhum. Por que a escolha desse curso? Pois é, eu sempre gostei também muito de pensar a política, pensar a sociedade, pensar os problemas, né? Então eu encontrei nas ciências sociais um caminho, né, para pensar, para aprender sobre a sociedade, para refletir sobre tudo isso, né? E também foi uma alternativa que apareceu, porque eu não podia fazer uma faculdade longe de casa, eu não ia ter condições de me manter, eu dava muita prioridade naquela época para o meu trabalho, eu não queria abrir mão dele, né? E como eu morava em Boa Esperança, a Unesp de Araraquara tem um curso de Ciências Sociais, eu vim para cá, né? Porque era perto de casa, eu não tinha que abrir mão do que eu já fazia para cursar Ciências Sociais. E foi aí que eu fiz Ciências Sociais, que eu acho que acabou me levando para o jornalismo. Como eu já fazia rádio, e a minha formação acadêmica na área de Ciências Sociais fez surgir talvez ali um jornalista. Então foi essa combinação de rádio mais Ciências Sociais, acabei vindo parar no jornalismo. E você é professor, né? Sim. Atualmente eu não estou na sala de aula, mas eu, né, por ser formado em Ciências Sociais, eu dei aula assim, alguns anos na rede pública de Sociologia, de Filosofia, de projetos especiais que havia na rede pública. Então eu dei aula assim, na rede pública, que é outra coisa que eu gosto muito, que é estar em contato com a molecada. Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é Sociologia? Sociologia é uma ciência, né, que surgiu oficialmente no começo do século XX, mas que ela existe já enquanto pensamento, né, desde da Grécia Antiga, o que é você pensar a sociedade. Então a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Mas o que é estudar a sociedade? As suas instituições, o seu funcionamento, as relações sociais, a política, a sociologia, a antropologia, que é, né, você estudar outras culturas, compreender como é que as sociedades funcionam, né? Então é aquela ciência que pensa, que formaliza conceitos a respeito da sociedade. Nossa, muito interessante. E Luiz, você foi crescendo na rádio profissionalmente, como operador, comentarista, redator, etc. Você estudou direitinho para vir fazer a entrevista. E apresentador de um grande jornal, que é o Jornal da Morada. E com essa evolução, essa trajetória, como você se sente? Muito orgulho, né? De fato é a realização de uma trajetória, né? Como você colocou no começo da entrevista, eu comecei com 12 anos no rádio. Não vou falar quantos anos eu estou hoje, mas já faz mais de 20 anos que eu estou no rádio. Então, eu fui caminhando passo a passo e sempre com interesse em aprender, nunca achando que eu já sabia que ali onde eu estava bom. Eu sempre fui querendo aprender mais. Aí, no rádio, fui operador, fui produtor de áudio, redação publicitária, locutor de AM, locutor de FM, até, né, vir parar no jornalismo, né, que é onde realmente eu tenho uma grande realização, um enorme prazer de fazer o que eu faço e trabalhar com as pessoas, com essa equipe com a qual eu trabalho, né. Dá um pouquinho de orgulho? Dá, mas eu estou trabalhando e isso faz parte do nosso dia a dia. E Luiz, me conta, como foi sua reação quando você recebeu o convite de trabalhar aqui no Jornal da Morada, ao lado do, pra mim, top de linha, um fera, que é o meu vovô Madal, José Carlos Madalena. Qual foi a sua reação? Eu concordo com você, né? Top de linha, realmente. O vovô Madal, como você chama, sim. Você chama de vovô, vou chamar de paizão, porque realmente é uma pessoa, um ser humano extraordinário. Aquele motorrádio que eu te falei que meu pai tinha, meu pai ouvia o Madalena. Meu pai adorava ouvir o Madalena. Eu tinha 7, 8, 10, 12 anos, eu cresci ouvindo o Madalena. E você sabe que eu sempre sonhei em trabalhar aqui nas rádios de Araraquara, Rádio Morada, mas eu achava que o programa do Madalena era muito, sabe? Não era uma coisa que eu buscava assim, porque para mim aquele cara era e né? É um fenômeno. Você não tem nas rádios do interior, e me arrisco a dizer nem na capital, alguém com uma continuidade de 3 décadas, liderança e credibilidade que ele conquistou. Então, quando veio a possibilidade, eu já trabalhava aqui na emissora, mas veio a possibilidade de integrar aquela equipe,
né, eu soltei algumas caixas de rojão, eu comemorei bastante, porque de fato eu vi que a coisa estava séria. E Luiz, eu assisto o programa de vocês, e eu vi que às vezes vocês não concordam com as mesmas coisas. E como isso funciona depois do programa? Fica alguma mágoa? Não, não fica mágoa, né? As pessoas até perguntam, aquelas brigas, aquelas discussões são combinadas. Não, não tem nada combinado, né? A empresa e o Madalena, como líder dessa equipe, nos dá a liberdade realmente de ter as nossas opiniões. E eu acho que ele compreende, a empresa compreende que isso é importante para a audiência, para quem está lá na outra ponta, né, ouvindo o programa, conhecer uma opinião, conhecer outra, ver o embate de ideias, não é um embate pessoal. Né? Eu não brinco com o Chico enquanto pessoa, nem com a Madalena enquanto pessoa. A gente tem debates de ideias. Acabou o programa, a gente vai para o cafezinho, o assunto está encerrado, a gente guarda as nossas divergências e tem a melhor convivência possível, mas no ar ali nós estamos para defender as nossas convicções, porque o ouvinte precisa disso, né? Não tem mais essa de opinião fechada, verdades absolutas, né? Então eu acho que o espaço é justamente para ter essa divergência. E Luiz, eu quero saber, que te deixa muito bravo? Que me deixa bravo? Eu sou uma pessoa relativamente tranquila, mas tem muita coisa que nos deixa chateado, né? Acho que a mentira é uma dessas questões, né? Parece até senso comum, mas a mentira, né? A falta de respeito ao ser humano. E hoje em dia nós estamos vivendo uma época de muita falta de respeito, né? A gente falou de divergências, ótimo, divergência no campo das ideias. Agora, não precisa pregar o ódio. Então a mentira, a intolerância, a falta de respeito ao ser humano pelas opções que ele tem, são coisas que me chateiam, me incomodam muito e me fazem brigar contra essas coisas. E Luiz, para qual time você torce? Eu torço para o São Paulo. Olha aí o tricolor mais Você querido do também? mundo! Muito bem. Tricampeão do mundo, não é qualquer um, né? Aprendi com meu avô paterno era São Paulino, aí a gente cresceu realmente com o São Paulo no peito. Nossa, que legal, São Paulo. Os outros que eu entrevistei era tudo palmeirense. Pois é, mas a gente está aqui. Firme e forte. E Luiz, eu vou falar agora de algo polêmico e muito triste, que é o acontecimento do massacre lá em Suzano, São Paulo. Você acha que o bullying é o verdadeiro culpado? E o que a gente pode prevenir contra isso? O bullying é um dos fatores aí que levaram certamente aqueles jovens a praticar isso, né? Eu acho essa uma discussão muito séria, muito necessária. No caso de Suzano, eu acho que não dá para dizer que é só o bullying, né? Eu acho que numa situação como essa não é só um fator. Você deve ter por trás, né, de quem praticou o bullying, evidentemente, porque aí ele levou essa raiva aos estudantes, que talvez nem tinham nada a ver com isso, né? Não é do tempo que eles estudavam na escola, mas quer dizer, a escola representava para eles aquilo que eles traziam de mágoa, né? Mas deve ter uma família desestruturada ao fundo, pessoas que não foram ouvidas ou foram desrespeitadas, né? Para voltar nesse assunto do desrespeito, né? Não foram compreendidas no momento que elas precisavam. Enfim, tem uma sucessão de fatores aí que levaram certamente esses jovens a se voltar contra a escola. A escola, eu acho, Sofia, que é um território sagrado. Eu acho que a gente tem que levar esse debate muito a sério, porque o que se faz hoje no Brasil com a educação e com a escola é uma coisa muito ruim para as próximas gerações, né? A escola deixou de ser aquele espaço do conhecimento e virou para muitos uma obrigação, para outros um encargo, né? O próprio professor está sendo considerado inimigo da pátria, doutrinadores, quer dizer, um papo absolutamente surreal, né? Mas que está acontecendo. Então eu penso que tem muita coisa para a gente pensar sobre a escola. Com certeza. E Luiz, o que você acha desse surto horrível que está tendo na nossa cidade, no caso do mosquito da dengue? O mosquito da dengue é uma outra coisa engraçada, né? Porque parece que em pleno século XXI a gente perde a guerra para um mosquito, né? Que já deveríamos ter questões sanitárias muito fortes aí para evitar isso, né? Então eu vou dizer aquilo que a gente fala no programa todo dia, são dois culpados aí: o poder público, né, que não toma as medidas necessárias, que não investe o que deveria, e a própria população, pela falta de educação formal mesmo que eu digo, né? Não entende que ela
cultiva aquilo que ela vai colher depois de ruim lá na frente. Então tem poder público que não faz a sua parte, a população que não ajuda. O brasileiro, de modo geral, é muito sujão, sabe? Outro dia eu conversei com uma pessoa de Araraquara que está morando no Japão há alguns anos, e eu perguntei para ele, olha, quando você volta para Araraquara, o que é que você olha e você fala, meu Deus, isso existe ainda? Ele falou, olha, eu ainda me espanto com lixo na rua. Eu estou lá, eu esqueço que aqui ainda tem esse hábito de jogar latinha, papel em qualquer canto. Então quando eu chego aqui, eu lembro como no Brasil essa questão do lixo ainda não é bem assimilada. Eu também acho que o brasileiro tem que colaborar, deixar tudo limpinho, pra gente acabar com a luta, pra gente ganhar a luta contra a dengue. É isso aí. E Luiz, agora, pra terminar, eu vou fazer uma brincadeirinha com você. É muito simples. Eu falo uma palavra e a primeira coisa que vem na sua mente você responde pra mim. Tá bom. Então vamos começar. Família. Amor. Deus. Acima de tudo. Locução. E isso não é um slogan. Locução. Profissão. Bolsonaro. É o presidente. Sim, tem que governar muito bem nosso país. Comida favorita. Churrasco. Churrasco. Estilo musical. Música popular brasileira. Uma mania. Uma mania. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Uma mania que eu tenho. Eu tenho algumas manias, mas deixa eu pensar em uma. Não sei se posso chamar de mania, mas eu gosto de ler. Eu diria que é um hábito, mas enfim, vamos colocar como mania. Tá bom. O medo. Medo? Isso. De que as coisas não melhorem no Brasil. Com certeza. Saudade. Saudade do meu pai. José Carlos Madalena. Um grande amigo, né? Um paizão profissional, uma pessoa com a qual eu aprendo todo dia. Luiz Antônio. Luiz Antônio? Uma pessoa esforçada no que faz. Sim. Ai, muito bom, Luiz. Que pena que acabou. Já acabou? Nossa, eu estava com medo. Poxa, foi um prazer. Deixa eu agradecer você antes de você falar alguma coisa. Não, eu que te agradeço. Você é uma simpatia. Obrigada. Eu acho que os meios de comunicação, muito em breve, vai ter mais um grande talento chegando aí, hein? Obrigada. Parabéns, obrigado pela Luiz, oportunidade. Eu queria agradecer por reservar um tempinho para responder as minhas perguntas. E eu queria desejar a você e toda a equipe muito sucesso. Agora te dar um abraço. Obrigado. Obrigado. Eu não levantei para ficar no seu tamanho, tá? Tudo bem. Obrigado, foi um prazer e sucesso para você, para o seu Muito canal, obrigada. para os seus projetos futuros. Estude muito, continue estudando, brinque, se divirta. Né? Eu acho que você se diverte fazendo o que você Com faz, certeza, né? muito. Você vai ter um Adoro. futuro brilhante pela frente. Muito Tá bom? obrigada. Então, gente, essa é mais uma entrevista com o Luiz Antônio. E vai ficando por aqui, então até o próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Lá presente da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva.